E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, professor de matemática Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no meu canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. Começando hoje uma nova série de vídeos que eu chamo de Intensivão Enem URGS direto ao assunto, tá? Nos próximos dias pretendo postar vídeos com assuntos importantes referentes ao Enem e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Com conteúdo de matemática, é óbvio, né? Então vou começar esse vídeo aqui falando de um assunto presente na prova do Enem, que é razão e proporção. Vem comigo então? Razão. A razão de dois números A e B nada mais é que o resultado da divisão de A por B. No caso, uma razão A sobre B, eu chamo de A antecedente e B consequente, certo? Proporção. O que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Vem aqui, na proporção A sobre B igual a C sobre D, a gente lê A está para B, assim como C está para D. Então aqui eu tenho uma igualdade entre duas razões. A está para B, assim como C está para D, C e somente C, A vezes D é igual a B vezes C. Aquela clássica multiplicação cruzada. Em outras palavras, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E nas nossas palavras é aquela multiplicação cruzada. Aquela multiplicação que o pessoal usa na regra de 3. E quando cai regra de 3 é uma maravilha, que o pessoal já sabe fazer, né? Então a clássica multiplicação cruzada, certo? Resumindo, então a razão é o resultado da divisão entre dois números AB, ou seja, é o quociente da divisão, certo? E proporção é uma igualdade entre duas razões em que A está para B, assim como C está para D. Essa é a leitura, essa é a maneira que a gente lê. Temos aqui a multiplicação cruzada, A vezes D é igual a B vezes C. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Outra razão importante presente nas provas do Enem e outros vestibulares são o quê? As escalas. Na construção de uma escala, devemos considerar o tamanho real da situação-problema e o quanto ela vai ser representada num desenho ou numa maquete. Então, consideramos o valor real, do caso do campo de futebol, da sala de uma casa, da casa, do terreno de uma casa, e o valor que vai no papel. Então, a escala se dá pela razão da medida do desenho pela medida real da situação-problema. Certo? Por exemplo, se a sala de uma casa tem 5 metros, eu quero representá-la no papel no máximo 50 centímetros. Qual será a escala utilizada para a construção desse desenho? Qual será a escala utilizada? Vem comigo. A escala será de a medida do desenho 50 centímetros. A medida real 5 metros, que deve estar na mesma unidade do desenho que está em centímetros. Portanto, 5 metros é 500 centímetros. Sendo assim, eu simplifico esta fração, 5 sobre 50, que isso vai me dar 1/10. Portanto, a escala utilizada é 1/10. Então, esse é um problema simples de escala, simples mesmo. Agora vem comigo aqui. Enem 2010. No Monte de Cerro Armazones, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre. O telescópio europeu, extremamente grande, o E-ELT, o ELT, terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetro. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano
suposto pela professora e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado. As alternativas estão ali. A, 1 para 20, B, 1 para 100, C, 1 para 200, D, 1 para 1000 ou E, 1 para 2000. Ali estão as escalas, ali estão as alternativas envolvendo só escala. Então, aquela história que a gente acabou de fazer antes se dá da mesma maneira, certo? A gente vai fazer a razão entre a medida do olho e a medida do diâmetro do telescópio, que é o maior olho voltado para o céu, certo? Então isso se dá de 2,1 centímetros dividido por 42 metros. 42 metros é o quê? 4.200 centímetros. Lembrando que as unidades devem ser as mesmas. Portanto, se eu vou sair de uma situação como essa, para sair de uma situação como essa, esse 2,1 eu posso escrever como 21 décimos sobre 4.200. Sendo assim, eu vou 21 décimos vezes 1 sobre 4.200. Então são contas básicas de frações, né? Divisão de frações. Né? Conservei o primeiro multiplicando o inverso do segundo. Tenho aqui que é 21 sobre 10 vezes 4.200, só acrescento o zero ali, fica 42.000. 21 sobre 42.000 não é uma resposta que tem nas alternativas ali. As alternativas mostram 1 para tanto. Então a escala geralmente se escreve assim, 1 para tanto, tal valor. Então, neste caso, nos deram de presente essa questão, porque dá para simplificar direitinho por 21, os dois números, o numerador e o denominador. 21 por 21 dá 1 e 42.000 dividido por 21 dá 2.000. Logo, temos aqui a escala 1 para 2.000, ou seja, 1, 2 pontos, 2.000, que é a alternativa E. A alternativa E é a resposta desse problema. Uma questão que não é difícil, uma questão que trabalha escala, trabalha os conceitos básicos vistos no exemplo anterior a esse. Vamos para outra então? Enem 2011. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete? Quer saber a construção da maquete? A escala foi dada que é do 1 por 250. Nós queremos saber quanto que ele vai usar no papel, porque já sabemos que a quadra tem 28 metros de comprimento por 12 de largura. Então vamos ver aqui. Eu vou desenhar bem pequeno aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. 28 metros por 12 metros. Isso falando em escala, né? A gente precisa converter essas medidas para 2.800 e 1.200, porque as unidades de medidas têm que estar todas em centímetro. Então vamos começar primeiro, olha só a pergunta, cuidado com a pergunta. A leitura é importante, está dizendo bem assim, ó. A maquete deverá ser construída na escala de 1 por 250. Que medidas de comprimento e largura, primeiro o comprimento, depois a largura. Só faltou, se falasse respectivamente, essa questão ia ficar perfeita. Comprimento e largura. O aluno utilizará na construção da maquete? Vamos ver. Se foi usada a escala de 1 por 250, 1 por 250. Medida no papel, medida real. A medida no papel é o que queremos saber. A medida real, no caso, vamos começar pelo comprimento, que é 28, no caso é 2.800. Razão e proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
Em outras palavras, multiplicação cruzada, 250x, que é igual a 2.800, porque multiplicou por 1. 250 vezes x, 2.800 vezes 1. Vamos lá. X é igual a 2.800 dividido por 250. X é igual, simplifica, divide esse valor, vai me dar 11,2 centímetros. Certo? Então tenho aí. Para a largura, 1 para 250, assim como y, vou dar o valor de y porque eu já dei x para o comprimento, vou dar y para a largura. Está para 1.200, certo? E aí vai fazer a mesma multiplicação cruzada. 250y, que é igual a 1.200. Y igual a 1.200 dividido por 250. E isso vai resultar em y igual, vou simplificar aqui, vou cortar esses zeros, vai dar 4,8, certo? Então, 4,8 é o valor da largura no papel, ok? Mas se liguem na pergunta, cuidado com a pergunta, a leitura é importante. Diz assim, eu vou repetir, ó. Que medidas de comprimento e largura em centímetros? Comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete. Por que que eu gosto de frisar a parte da leitura? Porque vem um primeiro que o outro. Comprimento e largura. Ó, repito, comprimento e largura. Eu, no meu ponto de vista, deveria estar escrito respectivamente, para não ter problema mesmo, certo? Agora, por que que eu gosto de frisar isso? Porque olha só as alternativas aqui. As alternativas apresentam respostas parecidas na alternativa A e alternativa C. Então, é duvidoso isso. Então, cuidado que na alternativa A, tu pode marcar já A de primeira sem olhar direito a C, certo? Então, é respectivamente. Primeiro o comprimento, depois a largura, que é o caso da alternativa C, certo? Pessoal, essa foi a aula 1 do Intensivão Enem. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. E se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal, além de compartilhar o link nas suas redes sociais. Bons estudos a todos e até a próxima!